Muito bem. Quem já esteve naquela região de Mato Grosso e teve a oportunidade de conhecer Ponta Porã, sabe que ali é uma região de muitos mistérios, tanto do lado espiritual, quanto para o lado ufológico, quanto para o lado paranormal. Criada em 1912, Ponta Bonita, que em Tupi Ponta Porã, é uma das regiões do Brasil, se não a região, mas uma das regiões que mais abriga fenômenos e portais transdimensionais. Temos aqui no livro Um Vermelho Encarnado no Céu, o nosso grande Pedro de Campos, o Pedro de Campos. No capítulo 4, ele conta algumas coisas para nós. Em 1957, observou-se uma série de ocorrências extraordinárias em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul, quase na divisa com o Paraguai. O assunto foi publicado em alguns jornais sem muito destaque, mas estudado com dedicação por um dos pioneiros da ufologia brasileira, o Dr. Olavo Fontes, nascido em 1924, faleceu em 1968. Numa época em que os Estados Unidos tinham grande interesse no tema. O Dr. Fontes já era um médico gastroenterologista experiente, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e chefiava uma equipe de especialistas na Escola Nacional de Medicina da cidade. Como representante no Brasil da Aerial Phenomena Research Organization, a APRO, era uma instituição norte-americana especializada no estudo dos UFOs. Ele se encarregou de reunir os fatos e de encaminhá-los à presidente daquela agremiação, a senhora Coral Lorenzen. Bom, essa senhora Lorenzen havia disponibilizado os arquivos para o pesquisador Walter Webb, interessado em detalhar o caso Will. Webb, por sua vez, Walter Webb, por sua vez, pretendia associar aquele caso a outros, numa tentativa de descobrir alguma coisa que levasse a entender o modus operandi e o porquê da tendência dos UFOs em perseguir as pessoas e os veículos na estrada. O caso Ponta Porã tinha coisas em comum com o incidente em Indian Head, vivido pelo casal Hill. Em meados de 1966, o escritor John Fuller trabalhava em seu livro A Viagem Interrompida e, num almoço com o Coral Lorenzen, tomou conhecimento da revirada de documentos feitas por Webb nos arquivos da APRO, ao estudar o caso Ponta Porã. Fuller ficou sabendo que os UFOs na cidade brasileira tinham a forma de Saturno, entre aspas, uma arquitetura comum, testemunhada em outros países. Havia também descrições relatando objetos do tipo charuto. E esse objeto tipo charuto eu já vi muito quando era pequeno. E na forma de discos semelhantes ao que se verificava nos Estados Unidos. Em toda parte causava estranheza o fato dos UFOs realizarem voos rasantes por sobre os veículos, insistindo em cima deles por um bom tempo, chegando a ficar horas sobrevoando os carros em locais ermos, como nos planaltos de Ponta Porã, numa região recoberta de florestas e cortadas por estradas infinitamente solitárias. O caso intrigante dava conta de que, a 21 de dezembro de 1957, logo ao cair da noite, por volta das 6h30 da tarde, uma fazendeira da região, acompanhada de seu motorista, de um serviçal da fazenda e dos 3 filhos dela, trafegava naqueles ermos com um jipão do tipo exército, seguindo em direção à cidade, Ponta Porã. Ao longe, na parte alta do morro, num ponto bem acima da estrada, todos avistaram 2 luzes que aos poucos se aproximavam do jipe. Não demorou muito e os 2 objetos se fizeram brilhantes, nitidamente voando um ao lado do outro. São 2 luzes muito estranhas, exclamou a fazendeira. Nesse meio tempo, o jipe seguiu a estrada e aproximou-se ainda mais das luzes. Com os olhos presos na aparição, todos viram que aquilo brilhava muito. Então os 2 objetos passaram a deslizar no ar, bem acima da estrada. Ao longo do percurso, faziam um movimento conjunto, um estranho balanço em zigue-zague, como se fossem 2 folhas mortas no ar.
Imaginou? É uma coisa assim que a engenharia humana não conseguiu imitar ainda. Quando eles ficavam visíveis, pareciam duas esferas metálicas de uns 5 metros de circunferência e um grande anel em sua volta. Sem dúvida, eram dois UFOs, normalmente descritos como do tipo Saturno. Bom, o jipão da fazenda prosseguiu devagar naqueles ermos, onde um erro seria fatal. E por 2 vezes o motorista parou o veículo tentando identificar os objetos. Numa das vezes, um dos UFOs desceu até pouco acima do chão, ao lado da estrada, como se esperasse uma aproximação para contato. Mas o outro ficou no alto, a pouca distância, vendo tudo, aparentando estar de cautela e talvez preparado para uma ação de emergência. O motorista não arriscou se aproximar, mas seguiu em frente. Durante 2 horas seguidas, os UFOs ficaram em cima do jipe, perseguindo os ocupantes em toda a extensão do trajeto até Ponta Porã. Quando o jipe entrou na cidade, o pessoal teve um alívio, porque os UFOs subiram e desapareceram no céu. Foram momentos inesquecíveis, de extrema aflição. Já imaginou você passando por isso? E os relatos não pararam por aí. Depois disso, eles comentaram com um comerciante da região o que tinha acontecido, e o comerciante contou que outras dezenas de pessoas já tinham visto e passado por aquilo, e conforme as notícias foram ocorrendo, outras pessoas começaram a dar testemunhos, que não só às 6:30 da tarde, como por volta das 10 e pouco da noite, já para meia-noite, 4 para 5 da madrugada, quem passava por aquelas estradas também eram seguidos por esses UFOs. E aí tem um outro relato que diz, isso numa outra ocasião, já numa outra época, assim, naquela mesma era, mas um mês diferente. O jipão da fazenda trafegava tranquilo naquela mesma estrada quando o UFO tornou a aparecer. Pairou à altura de 1 ou 2 metros acima da estrada e ficou ali, esperando o jipe, mas dessa vez o motorista estava decidido. Na hora ele pensava, se eu danificar aquilo, ele não voa mais. Foi aí que acelerou o jipe, indo com tudo para cima do UFO, tentando chocá-lo com a lateral do veículo. Mas no reflexo o UFO subiu em disparado e desapareceu no alto. Em seus relatos, o Dr. Fontes não deu mais detalhes do caso enviado aos arquivos da APRO. A senhora Lorenzen concluiu que sua narrativa, a Fuller, considerando que no estudo das ortotênias, caminho descrito pelos UFOs, a cidade de Ponta Porã é o ponto sul de maior incidência do fenômeno, conforme as observações do francês Aimé Michel ao estudar as rotas. Ao terminar o almoço, Fuller disse à Coral: em Exeter foram registrados mais de uma dúzia de casos similares a esse de Ponta Porã, e outros ainda mais ocorreram em vários locais dos Estados Unidos, principalmente entre 1965 e 1966. Estou convencido de que, se quisermos tentar entender os UFOs, precisamos relacionar os casos, fazer perguntas e buscar respostas lógicas para cada uma das questões. Um trecho interessante do relato aqui, já na página 64, diz assim, na maioria das vezes, esses UFOs procuraram experimentar os seres humanos, impondo ameaças e testando reações, demonstrando assim não conhecer as reações do homem. No episódio do grupo, quando este se disparou a correr de volta para a cidade, os UFOs mostraram ser capazes de enxergar à noite, ao estilo visão infravermelha, para localizar pessoas à distância e persegui-las depois. No episódio do Jeep, quando o motorista tentou abalroar o UFO, ele demonstrou receio ao impacto físico, talvez porque ele fosse fatal, como se verificara em Roosevelt, 10 anos antes, para quem não está lembrado do acidente em Roosevelt, lá nos Estados Unidos. Com certa lógica de raciocínio, Fuller chegou a essas conclusões do caso e as teve confirmadas em seguida porque os registros norte-americanos mostraram que a 24 de junho de 1967, a mesma região de Ponta Porã seria sobrevoada por uma esquadrilha de 10 objetos aéreos não identificados voando em curiosa formação. Os UFOs se deslocavam a mais de 6 mil km por hora, fizeram tangente na fronteira brasileira com o Paraguai e cortaram o Paraguai de norte a sul. Em Assunção, capital do país, as comunicações do aeroporto internacional foram interrompidas durante a passagem dos UFOs. Quando atingiram a Argentina, a esquadrilha foi avistada por inúmeras pessoas em 6 províncias diferentes. 5 dias após a ocorrência, a Força Aérea Argentina criou um órgão especial para investigar os UFOs
e fez um apelo público pedindo filmes, fotos ou qualquer outro material sobre eles. Muito interessante que antes disso tudo acontecer, o pesquisador Filler, numa reunião com a senhora Lorenz, sabia que corria no meio ufológico notícias confiáveis de que antes da ocorrência em Ponta Porã, entre os anos 54 e 59, a CIA já tinha estudado e investigado vazamentos de informações sobre tecnologia avançada para a construção de naves em forma de disco. E a CIA teria mandado alguns agentes investigar o caso de canalização que teria havido entre uma sensitiva chamada Maine, que, segundo diziam, ela fazia contato com o comandante de uma nave alienígena. Então começaram a investigar isso aí, né? E criaram um projeto chamado Blue Book. Naquela altura parecia acreditar que todas as coisas relacionadas ao UFO estavam muito mais voltadas a questões psíquicas do que reais. Então fizeram um trabalho investigativo, né? E a CIA, né, disseram, aqui conta, a CIA fora a campo de pesquisa, arregaçou as mangas e foi pesquisar. Não só ficou lá no gabinete achando ou supondo as coisas. E aí, tomando as rédeas do caso, havia uma suposição de que a nave acidentada em Roosevelt fosse pilotada por meio do controle mental. Então, arrumaram uma sessão com sensitivos que tentassem fazer contato telepático com o comandante da nave que ia comandar as expedições ali naquela região. Então, os agentes da CIA fizeram várias perguntas quando a mulher já estava em contato com esses supostos seres, né? Receberam respostas tidas como sensatas, dignas de estudo. Quando esgotaram as questões, o comandante da nave disse que pretendia interagir com eles telepaticamente. O agente, em melhores condições psíquicas, teria sido escolhido pelo próprio alienígena. Fez intensa mentalização para saber se conseguia obter respostas e elas vieram por telepatia. Tudo foi colocado no papel e depois levado ao chefe dos escritórios da CIA. E no outro episódio, em que estavam os agentes da CIA reunidos, diz aqui, o enigmático comandante da nave se fez presente no psiquismo do agente da CIA e respondeu com o mesmo desembaraço e a mesma sensatez de antes, dizendo coisas que superavam muito o conhecimento do canalizador. Todos ficaram pasmos com as respostas. A conversa prosseguiu e já se prolongava por mais de uma hora, mas não convencia o ceticismo dos agentes. Por mais satisfatórias que fossem as respostas, ninguém podia aceitá-las como coisa certa. A dúvida pairou no ar, afinal faltava prova concreta para resolver a questão. Foi aí que o diretor, para encerrar o caso, disse que somente uma demonstração com a nave se fazendo visível seria satisfatória. Nada mais. Repassada a questão ao suposto comandante da nave, esse pediu que todos fossem à janela. Então o que viram foi de estarrecer. Formou-se no céu uma nave luzidia, de estilo clássico com cúpula na parte superior e vigias em quase tudo à sua volta. Diante dos chefes da CIA, postados em frente à janela, o objeto pairou no ar silencioso, ficando ali estacionário por alguns instantes. Depois produziu um clarão enorme envolvendo a si mesmo com um ralo luminoso e desapareceu misteriosamente dentro do clarão. Fora algo de estarrecer, inacreditável. Os agentes ficaram boquiabertos. Estavam certos que o pedido do diretor seria negado. Ninguém esperava por uma nave. Ao lado dos escritórios da CIA, em Washington, o aeroporto nacional foi requisitado para informar sobre as imagens captadas no radar. Mas os técnicos disseram que nada de especial fora detectado e, por conseguinte, a prova solicitada ficou apenas na memória dos observadores. Então, eles conseguem, devido ao tipo de mecanismo dessas naves, conseguem estar onde elas quiserem e passarem de modo imperceptível por qualquer radar. Há coisas que o cético nunca vai aceitar e a ciência jamais vai alcançar. Mas todos esses fenômenos, esses mistérios vão mostrar que existe muita coisa além da imaginação do conhecimento do homem, que deve ser respeitado, pois não estamos sozinhos no universo.